Vamos lá, mais uma prova, nossa nona prova ainda da Fundação VUNESP. Da Fundação não, Fundação VUNESP. Tanto tá FCC, Fundação Segredo Rio, Fundação até mais hora na cabeça aqui, fica zurita. VUNESP, nossa nona prova de 2008. Vamos seguindo aí, prova de contador agora, hein? Prova de nível superior. E um texto bem conhecido de Rubem Braga, essa crônica dele aí, né? Sobre o morador o Senhor, Recado ao Senhor, de 903, né? É interessante que é tão polêmica essa coisa, que o morador do 1005, o morador do 1003, aí não, 1003, pelo menos aqui em Recife é muito comum as pessoas, olha, ele mora no apartamento 1003. O certo seria 1003, né? Pelo menos da nomenclatura natural, pela norma, aquela coisa toda, mas as pessoas às vezes facilitam, 1003, né? 10º andar, apartamento 3, é aquela bobagem. Mas isso aí pelo menos é na prática, né? No cotidiano. Vamos lá, Recado ao Senhor 903. A primeira questão já fala em relação ao relacionamento dos vizinhos. Você viu aí que figura, né? E o drama, o apelo religioso, o intertexto com o aspecto religioso aí, né? Tomai do meu pão, comei, tomai do meu vinho, coisa desse tipo aí. Tá observando. Bem interessante, vamos lá. Primeira questão então, veja aí. Vamos lá. Ele coloca aí. De acordo com o texto do relacionamento entre os vizinhos, olha só, um barulhento, festeiro e o outro mais calmo, aquela coisa toda, né? Vamos ver. O relacionamento entre eles ocorre em clima ameno, com a conscientização de que deve haver concessões mútuas entre eles. Será que o texto mostra isso, pessoal? Claro que não, né? A questão amena e de conscientização não ocorre, até porque o próprio vizinho barulhento tenta, de alguma forma, burlar essa história, né? Mesmo o cara incomodado tendo chamado o síndico, aquela coisa toda, e já falou com a polícia, e toda aquela história, né? Mas ele está colocando realmente, eu prometo, sinceramente, adotar depois das 22 e não sei o que, aquela história. Falso. B. O relacionamento entre os vizinhos, né, demonstra que deve prevalecer sempre a vontade do mais forte, ainda que o mais forte não seja o mais justo. Claro que não, não é a questão do mais forte de forma alguma. Existe uma lei de condomínio, você observou aí pela maneira como ele trata, né? Uma lei de condomínio que teoricamente não está sendo cumprida. É exatamente nesse ponto que ele está contestando aí. Letra C. O relacionamento aponta para o cumprimento de um acordo tácito, elaborado com plena satisfação de todos. Você sabe que o morador barulhento não está plenamente satisfeito com isso, né? O cumprimento foi a pulso nesse contexto aí, ele teve que se render à legislação, às condições da legislação, e ele realmente não ficou nada satisfeito com isso. Vamos lá, delidade. Sinaliza uma intransigência unilateral quanto ao acatamento de condutas da boa convivência. Gente, não há uma intransigência unilateral, né? Ele teve que transigir, ele teve que reconhecer, ele teve que aceitar de alguma forma nesse contexto aí, né? Mas o ponto, sem dúvida alguma, nesse contexto, é a forma poética, ou a forma curiosa como o infrator conduziu até o final do texto, né? Não, mas veja, eu estou aqui, seria ótimo que você viesse para minha casa tomar um vinhozinho, aquela coisa. Não foi o caso que aconteceu. Tá? A resposta certa, claro, a letra E, né? Não tem jeito. Baseia-se no reconhecimento de um código de natureza social, no caso a legislação do condomínio, e a lei do silêncio também, né? A ser cumprido por todos indistintamente. Sim, nesse contexto aí ele está colocando essa norma que existe, apesar de o barulhento não concordar muito com isso, né? Beleza? Questão 1, portanto, resposta certa, letra E, na ótica do texto. Questão 2, olha só. Na questão 2 ele coloca aí, né? Assinale a alternativa correta de acordo com os sentidos do texto. Olha só, de acordo com os sentidos do texto. Vamos ver. O 903 não deve exigir do 1003 o cumprimento da lei, porque ele também está em desacordo com ela. Gente, ele está em desacordo? Não. De alguma forma, até o próprio texto diz isso, né? Quando você tá ali quietinho, não sei o que, realmente não é nada justo. Eu simplesmente, nesse contexto aí, desrespeitar o regulamento. Quem trabalha o dia inteiro, veja que ele diz isso. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno. É impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e música. Aquela velha história, ele reconhece isso, mesmo não gostando. Vamos lá. O 1003 revela a postura submissa ao regulamento e aceita sem contestação segui-lo integralmente. Gente, não é questão de sem contestação, né? Revela a postura submissa, não.
ele ironiza, ele não gosta, não concorda muito, mas ele sabe que é a lei, paciência, né? Ele deixa claro no próprio texto, ele diz assim, não, devo dizer que eu estou desolado com tudo isso. Então, não, tá, mas a postura é submissa. Não. Né? Quando ele coloca aí, estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, se não fosse isso e tal. Quem trabalha tem direito de descansar. Isso é o que ele coloca, né? Mas vamos lá. Aceita sem contestação? Não, ele não gosta realmente, né? E a postura não é submissa, é um pouco irônica, né? Até. Letra C. O 1003 pode ficar em desacordo com o regulamento, mas procura ser fiel aos valores que norteiam um estilo ideal de vida. Pessoal, olha só. Ele está colocando, pode ficar em desacordo, e ele permanece em desacordo. Mas procura ser fiel aos valores que norteiam o estilo ideal de vida. O que seria um estilo ideal? Na concepção dele, né? Do 1003, né? Ou seja, a concepção de vida no que seria um estilo ideal é o estilo apontado como 1003 como supostamente o ideal. Que não é o caso, o admitido, né, pelas legislações em vigor em termos de condomínio. Tá? Beleza. Tá, mas e aí? O que ele chama de ideal? Pessoal, olha só. Por mais que a gente pudesse realmente discordar dessa letra C, é muito importante que você observe o seguinte. Ele pode ficar em desacordo. O que ele está colocando aqui é mesmo não concordando, percebeu? Ele não vai manter o desacordo, ele não vai ficar, não vou cumprir, acabou. Não é isso. Ele fica, ou seja, ele se mantém, preserva do ponto de vista da opinião dele, em desacordo. Ele não concorda com o regulamento. Agora, ele vai ser fiel aos valores que norteiam o estilo ideal de vida? Sim. Ele vai continuar de alguma forma aí, né, sonhando com o ideal de vida dele, pelo menos ao ideal, aos valores do que seria, do que ele chama estilo ideal. O gabarito oficial deu como letra C a resposta por uma questão de adaptação mesmo, tá? De consonância, vamos dizer assim, com o que ele chamou aqui de desacordo com o regulamento. Tá, ele não é ficar em desacordo, entenda bem isso, hein? Porque essa questão de ficar em desacordo, ele realmente ele pode até discordar, mas ele tem que cumprir. Então, ficar em desacordo, teoricamente, ou seja, significa permanecer discordando. Não é continuar fazendo errado, tá? Cuidado para não interpretar isso aqui mal, para não gerar problema. Depois de ouvir as razões do 1003, o 903 concorda em relativizar as condições do regulamento. Não, ele quer o cumprimento da lei e acabou-se. Ele não aguenta mais. Ao procurar o 1003 em sua própria casa, o 903 revela comportamento conciliador e flexível. Conciliador e flexível, não. Você tem realmente que ouvir, de alguma forma, a lei tem que cumprir, tem que seguir, acabou-se. Não houve essa questão da flexibilização disso, não. Certo? Beleza? Vamos lá. A questão certa, a resposta certa, a letra C de casa, a questão 2. É isso aí. Bom, é bem interessante porque até agora você observa que as questões são praticamente de compreensão de texto, né? Você não tem aquele universo de interpretação de texto extremamente difícil, pesado, indigesto. Todas as informações estão no texto, você consegue perceber que dá para checar tranquilamente. São questões na esfera da compreensão textual. Pouco se infere das deduções, até porque no texto ele é claro, né? Diz assim, não, um deles aceitou conviver normalmente com isso, acatou a posição normalmente, sem problema. A gente sabe que isso geralmente não acontece, sobretudo neste caso aí, certo? Então, muito cuidado com isso para não estar extrapolando aí as metas da interpretação de texto. Beleza? Vamos avançar. Olha só. Questão 3 agora. Vamos ver o que ele fala na questão 3. Pode-se afirmar que a conjunção mas, que inicia o terceiro parágrafo, olha só. O mas do terceiro parágrafo, hein, gente? Aquele mas está destacado lá, lembra? Destacadinho. Mas que me seja permitido, veja só, olha o contexto, ó. O mas do terceiro parágrafo, vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Deixa eu colocar lá 220 volts. 220 volts. Pronto, aqui. Terceiro parágrafo. Mas, peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, aspas, olha o intertexto, né? São 3 horas da manhã, eu ouvi música em tua casa, aqui estou. Veja que ele agora já parte para o discurso, né? Nesse contexto aqui, em segunda pessoa, em tu, né? Se o outro respondesse, entra vizinho e come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta, a lua é bela. O discurso religioso, né? Percebeu? Então, muito cuidado aí. Olha só o que ele pergunta agora. A conjunção mas, que inicia o terceiro parágrafo, diz assim,
Divide o texto em dois blocos distintos de significação. Não. Né? Tanto um quanto o outro mostram indivíduos subservientes. Não, gente. Existe um que exige o cumprimento da lei e o outro que, teoricamente, seria um infrator dessa lei. Percebeu? Então, ambos se mostrarem subservientes? Não. Mas não são dois blocos distintos? Não, gente. É tudo um diálogo dentro desse contexto, abordando essa problemática de seguir ou não seguir a legislação. Por força de lei, obriga o outro que tem descumprido aí, né, o estatuto da convivência, pelo menos entre os dois. Tá? Obriga realmente a cumprir, por força de lei. Vamos lá. Introduz ponto de vista do 903 quanto a possíveis mudanças a serem operadas no relacionamento entre as pessoas. Gente, ó. Ele está dizendo aí, introduz o ponto de vista do 903 quanto a possíveis mudanças. Claro que não, né, gente? É o que ele diz assim, tá, tudo bem, mas que me seja permitido. Se eu não posso fazer nada, se eu tenho que tolerar, se eu tenho que obedecer dentro dos limites dos algarismos, então tá, beleza, não me resta nada. Então esse mas aqui é quase uma mudança na direção argumentativa, né? Pelo menos uma discordância aí. Ok? A serem operadas no relacionamento? Não. C. Na questão 3 ele coloca na letra C. Acrescenta novas ideias, agora sem acento, né? Acordo ortográfico. Acrescenta novas ideias compatíveis com a argumentação anterior do 1003, quanto aos direitos dos que vivem em comunidade. E aí, pessoal? Também não, né? Até porque o mas, a gente sabe, conjunção coordenativa adversativa. Ele indica oposição, direção contrária em que prosseguirá a argumentação. Percebeu? Então não tem nada a ver com acrescenta, não tem nada de acréscimo, não. É uma oposição, pelo menos uma oposição que vinha sendo dito antes, tá? Compatíveis com a argumentação anterior, tal, cuidado com isso aqui. Letra D. Enfatiza o posicionamento do 1003 quanto à projeção de uma vida mais compartilhada e menos intolerante. Tá facílimo aí, né? Porque essa projeção ocorre desde o contexto, quando ele fala, a projeção de uma vida mais compartilhada. Ele usa isso, gente. Tá aqui, um homem batesse a porta do outro e diz, vizinho, são 3 horas, ouvi música, aqui estou. E o outro respondesse, entra e come de meu pão. A ideia do compartilhar, né? Come de meu pão, bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar, pererê, parará, beleza. Então ele está colocando exatamente essa coisa. O homem trouxe essa mulher, os filhos, também amigos, e todo mundo entoando canções e tal. Aquela velha história, né? A ideia da união, nesse caso, é bem figurativa, tá? Vamos lá. Reafirma a estratégia argumentativa adotada nos parágrafos anteriores quanto à defesa dos direitos individuais. Pessoal, olha só. Ele está dizendo que é uma estratégia adotar-se o mais, aí, né? Essa expressão mas, que indica negação e tal, seria uma estratégia adotada quanto à defesa dos direitos individuais. Dos direitos individuais? Claro que não, né, gente? A defesa dos direitos, de alguma forma, por mais que ele queira dizer, não, mas é ou não é um direito individual? Há ou não há uma defesa desse direito? Seguramente não. O que ele está colocando, logicamente, é que um dos moradores tomou atitude, as providências judiciais em relação a isso. Houve uma atitude que não foi necessariamente isolada, porque estava incomodando de uma forma ou de outra o barulho, a vizinhança. Cara teve essa iniciativa realmente de reclamar, já havia cartas, já foi, não era a primeira vez que ele estava reclamando disso. Então o texto ele introduz um pouco esse contexto aí na conversa, pelo menos naquele diálogo que ele começa a apresentar. Diálogo não, né? Naquele, vamos dizer assim, naquela apresentação do fato e ao mesmo tempo nas sacadas criativas que o tal do barulhento aí estava fazendo, pelo menos para se fazer compreender, pelo menos para se fazer ouvir, sentir, dentro dessa realidade aí. Agora, claro, Rubem Braga é bem interessante, porque quando ele está dizendo aí que enfatiza o posicionamento, é lógico, né? Nessa projeção ele esperava que o cara, pelo menos, não, poxa, mas eu vou sonhar com isso. O cara ouvir música, vir para minha casa, comer e beber, é maravilhoso, é ótimo. Eles tentam dar essa cara de projeção. Agora, foi estratégico sim, né? Pelo menos aquela coisa que ele tentou, de alguma forma, ludicamente ou não, ludibriar também o outro e dizer, não, mas veja, pensando melhor, realmente você tem razão, vamos curtir mesmo, vamos aproveitar a farra, aquela coisa toda. Por mais que ele diga isso, a gente sabe que não condiz com a verdade, pelo menos desse raciocínio aí da questão. Beleza? Tranquilo? Então, questão 3, claro, resposta certa, letra D de dado. Lembrando, no estudo dos operadores argumentativos,
o mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, não obstante, esses caras indicarão sempre mudança na direção argumentativa. Mudança na direção argumentativa do texto. Beleza? Para você não esquecer e ficar confundindo aí. Certo? Próxima aula a gente tem mais. Até lá.